Olha, sinceramente, eu deixei para gravar esse vídeo hoje, no dia seguinte do jogo, né? Tô gravando esse vídeo aqui já na noite de terça-feira, porque se eu fosse gravar esse vídeo pós-jogo do Palmeiras 2, Inter Miami 2, eu ia falar bobagem. Porque, cara, sinceramente, vou perguntar para você, palmeirense, você tá satisfeito com o futebol apresentado do Palmeiras? Você tá satisfeito com o que o Palmeiras vem jogando? Eu quero saber de você. Quero saber se pra você tá bom isso aí que você tá vendo. Você gostou do jogo do Palmeiras? Você acha que o Palmeiras fez um bom jogo? Que o Palmeiras tá apresentando um bom futebol, um bom desempenho? Você tá gostando das escalações do Abel? Você tá gostando do que o Palmeiras tá apresentando pra gente? Olha, sinceramente, você não percebeu, não, você palmeirense, que o Palmeiras flertou com a eliminação da competição durante o jogo inteiro e que a gente estava sendo salvo pelo Al-Ahly? Pois é, cara. O Palmeiras estava sendo salvo pelo Al-Ahly. Se o Palmeiras tomasse mais um gol ali do Inter Miami, cara, e o Al-Ahly fizesse mais... Se o Al-Ahly tomasse gol do Porto, né? Acho que se o Porto fizesse mais um gol ali e o Palmeiras tomasse 3-0 do Inter Miami, que o Palmeiras estava muito próximo disso, o Palmeiras ia ser eliminado, cara. E aí eu fico vendo, cara, palmeirense comemorando. Cara, vocês estão com a cabeça onde, cara? Vocês estão com a cabeça onde? Os palmeirenses comemorando. Cara, isso virou uma seita. Virou uma loucura na torcida do Palmeiras. Na torcida do Palmeiras. O palmeirense estava lá achando o máximo, cara, que o Palmeiras estava se classificando com aquela coisa horrorosa, cara. Se classificando graças ao time do Al-Ahly. O Al-Ahly estava classificando o Palmeiras, cara. Até os 30 e poucos minutos de jogo, o Al-Ahly estava classificando o Palmeiras. Então, assim, é claro que tudo bem, eu entendo o palmeirense que comemora a classificação, mas, cara, eu não consegui comemorar um jogo desse, cara, de verdade. Você, palmeirense, você acha que isso aí tá bom? É legal pra você ganhar os jogos assim? Quer dizer, ganhar não, né? É legal pra você avançar desse jeito, com o time sofrendo nesse nível? Cara, vamos falar a real, nenhum brasileiro, brasileiro no Mundial tá sofrendo o que o Palmeiras tá sofrendo, cara. Nenhum, entendeu? Então, assim, se a gente for avaliar, o Botafogo, cara, ele venceu o PSG. O Flamengo, cara, ele fez um grande jogo contra o Chelsea. Ele deu um pau ali no Chelsea, cara. O Fluminense fez um jogo muito bom contra o Borussia. O Fluminense não tá passando o sufoco, o desespero que o Palmeiras tá passando. O Flamengo tá fazendo um grande Mundial e o Botafogo derrotou o campeão europeu. Enquanto isso, cara, o Palmeiras não conseguiu derrotar um fraquíssimo time do Porto. O Palmeiras, ele não conseguiu derrotar um time dos amigos do Messi, de uma liga fraquíssima, o Inter Miami, o Palmeiras não conseguiu derrotar. E o Palmeiras, se não fosse o gol contra do Al-Ahly, eu sei lá o que teria sido aquele jogo, cara. Então, assim, quando o Palmeiras ele empatou, cara, contra o Porto, todo mundo achou que era um grande feito do Palmeiras, né? Por quê? Porque o Palmeiras foi o primeiro time que jogou contra um europeu, né? Então, até aquele momento, a gente não tinha um parâmetro de comparação. Então pareceu que o que o Palmeiras fez foi muito incrível. Mas à medida que a gente viu o jogo do Fluminense contra o Borussia, a derrota do PSG para o Botafogo, depois no dia seguinte, Flamengo e Chelsea, e o Flamengo dando uma surra daquela no Chelsea, cara, você olha para o que o Palmeiras fez e você vê que aquilo não foi nada na realidade, cara. A gente se iludiu mesmo. Na realidade, ficou escancarado o futebol pobre do Palmeiras, o fraco futebol, porque o Palmeiras tinha que ter derrotado o Porto. Essa que é a real. E por que o Palmeiras tinha que ter derrotado? Porque o Inter Miami derrotou o Porto, cara. O Inter Miami, um time ali de aposentados. Os caras estão ali tudo só para aposentar, só para ganhar dinheiro. Um time ali dos Estados Unidos, de uma liga fraquíssima, um time sem tradição nenhuma. O Inter Miami derrotou o Porto. E o Al-Ahly fez 4 gols no Porto, cara. Então, assim, o Al-Ahly fez 4 gols no Porto. Você tem noção disso? E o Inter Miami também fez 2 gols no Porto. E o Palmeiras não fez nenhum, cara. O Palmeiras não derrotou o Porto e não fez nenhum. O Porto, ele foi o pior time do Mundial. O pior europeu, né, no caso. O pior europeu do Mundial foi o Porto. Foi disparado o pior europeu, o Porto. Não ganhou nenhum jogo. O Porto não ganhou de ninguém. Entendeu? Então, assim, aí você pega o jogo contra o Al-Ahly,
uma escalação muito ruim do Abel, né? O Abel escala mal o time, escalando Veiga e Facundo, acaba com o meio de campo do time, aí no segundo tempo melhora, porque ele coloca o Flaco e o Maurício. A assistência do Maurício e o gol do Flaco. Então eles mudam o jogo. E, cara, o jogo só facilita pro Palmeiras quando sai um gol contra. Então o Palmeiras precisou de um gol contra do time do Egito para conseguir ganhar o jogo e depois acertou um contra-ataque. E contra o Inter Miami, foi uma das coisas mais horrorosas, cara, que eu já vi desde Palmeiras e River Plate. Eu não sei se você aí que tá me assistindo lembra de Palmeiras e River Plate lá no começo de 2021, que era a Libertadores de 2020, né? Só que aconteceu em 2021, que o Palmeiras faz o jogo de volta, né? No Allianz Parque, ele tinha feito 3-0, aí depois era só empatar o jogo, podia até perder de 1-0 que passava, e o Palmeiras foi massacrado dentro do Allianz Parque, foi um pesadelo assistir aquele jogo. Assistir aquele jogo foi um verdadeiro pesadelo. O Palmeiras deu um apagão naquele jogo que os caras não conseguiam jogar, os caras estavam completamente acabados ali, foi um jogo assim assustador, foi um filme de terror. Acho que o maior filme de terror da história que eu assisti, o maior filme de terror que eu já vi na minha vida foi Palmeiras e River, lá no Allianz Parque. E ontem, cara, contra o Inter Miami foi igual, foi um filme de terror aquilo ali, cara. Cara, o Palmeiras fez um jogo muito ruim, cara. O Palmeiras, ele perdeu completamente o meio-campo. Completamente, o Palmeiras estava dominado completamente, o meio-campo completamente... Não, olha o espaço que os caras deram pro Messi jogar. Olha o espaço que eles estavam dando pro Messi jogar. Os jogadores do Palmeiras, eles não combatiam, eles não iam numa dividida. Foi uma coisa assim que basicamente o Palmeiras estava assistindo o Messi jogar, assistindo o Inter Miami jogar. Os caras não faziam uma marcação-pressão, os caras não ganhavam uma dividida no meio campo, absolutamente nada. Era uma várzea aquilo ali. Eu tava assustado assistindo aquilo ali, porque eu tava olhando para aquilo ali, eu tava falando, cara, o Palmeiras vai ser eliminado. O Palmeiras está correndo o risco de ser eliminado na primeira fase, num jogo que supostamente era fácil, que era só empatar. Então assim, gente, eu não sei você aí palmeirense, você fica satisfeito com isso? É claro que beleza, classificou, mas como que o Palmeiras vai ganhar do Botafogo jogando assim? Como que o Palmeiras vai depois avançar e ir avançando na competição para poder ser campeão? Assim, eu já fiz isso, eu fiz um vídeo no Shorts falando sobre isso. Você quer que o Palmeiras seja campeão das oitavas de final? Você quer que o Palmeiras seja campeão, cheguei nas quartas de final? Não, cara, o Palmeiras tem que ser campeão da competição. Essa competição é extremamente importante para o Palmeiras. Nenhum clube no mundo tem tanto peso de vencer essa competição como o Palmeiras. Todo mundo sabe, cara, por conta dessa merda de piada aí, cara, desse lixo de piada de mundial, cara. O Palmeiras precisa ganhar isso aí, entendeu? O Palmeiras precisa, é muito importante pro Palmeiras vencer esse campeonato. Nenhum clube tem tanta importância em vencer esse campeonato no mundo do que o Palmeiras. Dos 32 times dessa competição, o que mais precisa desse título disparado é o Palmeiras, cara. Entendeu? Ou você, palmeirense, quer ficar eternamente ouvindo que o Palmeiras não tem mundial? Você acha que tá legal? Você curte ficar ouvindo isso? Então, assim, não dá, cara. Então, assim, que jogo tenebroso, cara. E começando pela escalação, o Abel, meu, olha, gente, é complicado, cara. É complicado. A gente quer torcer, a gente quer falar, não, meu, vamos lá, pô, é Palmeiras. E, porra, a gente torce pra caralho mesmo, a gente acredita, mas quando a gente olha a escalação, a gente vê o que o treinador faz, cara, desanima, cara, desanima. O cara viu que a escalação não deu certo contra o Al-Ahly, ele viu que acabou com o time, ele fez a mesma coisa contra o Inter Miami, pô. O cara foi lá e escalou de novo o Veiga e o Facundo. E aí tinha os caras falando pra mim, não, mas ele escalou o Veiga contra o Al-Ahly porque era aniversário dele. Cara, que aniversário o quê? Ele escalou o Veiga de novo. Meu, o Veiga não tem condições mais do Veiga jogar. O Veiga acabou, gente. O Veiga hoje ele é reserva, terceira, quarta opção. Não dá. O cara escalou o Facundo e o Veiga. Cara, o jogo que o Facundo fez foi assustador, meu. Esse cara não joga nada no Palmeiras. Esse cara não joga nada no Palmeiras.
O Veiga não joga nada mais no Palmeiras também. E aí você olha com uma escalação com Marcos Rocha. É pedir realmente para passar o sufoco que passou. Marcos Rocha, Veiga e Facundo no meio-campo, é pedir para passar um sufoco daquele. E ainda por cima o Murilo machuca e entre o Bruno Fux. É por isso que foram grandes emoções. Grandes emoções, realmente. Aguenta coração um jogo desse. E aí, cara, o Palmeiras fez um jogo horroroso, um primeiro tempo tenebroso, assustador. Eu diria que, pra mim, de verdade, foi o pior jogo do Palmeiras que eu já vi desde aquele contra o River. Eu não me lembro de um jogo tão assustador, tão horroroso, tenebroso, bizarro quanto esse. Principalmente o primeiro tempo. E aí, claro, no segundo tempo, começa a dar uma leve melhorada porque entra o Maurício. Só que ainda, se eu não me engano, mesmo com o Maurício em campo, eles tomam o segundo gol. Gente, o nosso zagueiro, o Bruno Fux, ele foi entortado pelo Luis Soares. Quantos anos tem o Luis Soares? Acho que ele tá com o quê? Uns 37 anos? Por aí? Cara, o Luis Soares, ele deu uma entortada no Bruno Fux que foi constrangedor. Constrangedor ver a entortada que ele deu no Bruno Fux. Não, primeiro já começa o Evangelista, né? O Evangelista na jogada foi constrangedor ver a maneira que o Evangelista foi na dividida com o Luis Soares e ainda depois o Bruno Fux não conseguiu fazer nada. Ele dá o bote errado, o Luis Soares entorta ele e faz um golaço. O Everton não teve culpa nenhuma nos dois gols. O Everton não teve culpa nenhuma. Então, cara, é assustador. Aí 2-0... E, cara, era um gol a mais do Inter Miami que poderia acontecer tranquilamente, porque o Palmeiras estava rendido no jogo, o Palmeiras estava acabado em campo, fazendo um jogo assustador de ruim tecnicamente e taticamente. A marcação totalmente desencaixada, os jogadores distantes um do outro. Dava até pra ver que o psicológico dos caras abalou. E aí, cara, era um gol do Inter Miami e mais um golzinho do Porto e o Palmeiras estava eliminado. E aí eu fico vendo os palmeirenses comemorando, cara. Vocês ficam comemorando isso. Olha a escalação do Palmeiras. Olha o que o Abel fez de novo, pô. Olha o que o Abel fez de novo com o Palmeiras. Você já pensou se a gente tivesse agora eliminado, o Palmeiras voltando pro Brasil, cara? Eliminado na primeira fase, imagina a piada que isso seria. O único brasileiro eliminado na primeira fase, o Palmeiras chegou perto de passar por isso. Então, eu não consigo, cara, comemorar isso aí, achar que esse jogo foi legal, da hora. Não, cara, não tem nada de da hora, sabe por quê? Porque o elenco do Palmeiras é caríssimo. O Palmeiras tem que apresentar muito mais futebol. O salário que o Abel ganha, acho que ele ganha talvez o maior salário da América do Sul de um treinador é do Abel, se eu não me engano. O elenco do Palmeiras, ele é caríssimo. O Palmeiras é o clube que mais gastou em contratação. O que mais gastou em contratação foi o Palmeiras. Acho que o Palmeiras deve ser o elenco mais caro da América do Sul, é o do Palmeiras. Então, assim, não tem cabimento um elenco caríssimo desse jogar isso aí, cara. Isso é futebol de várzea que eles jogaram ontem. Isso é um futebol de time de Série D que eles jogaram ontem. É assustador o que eles fizeram. Entendeu? Então, assim, não dá, cara. Aí, beleza. Onde que foi a mudança do jogo? O Paulinho. Ó, palmas pro Paulinho. O Paulinho é o craque do Palmeiras. O Paulinho mal fisicamente, lesionado, sem estar recuperado de lesão, mancando em campo, ele jogou mais do que todo mundo, ó. Palmas pro Paulinho e palmas pra torcida do Palmeiras, ó. Quem merece palmas nesse jogo é o Paulinho e o Maurício e o Alan. Paulinho, Maurício, Alan e torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras lá em Miami merece palmas. O que a torcida do Palmeiras fez é sensacional. Sensacional o que a torcida do Palmeiras faz lá nos Estados Unidos. É um clima de Allianz Parque que eles transformaram ali. Agora, o que o time fez em campo, o que o treinador escalou, você tá de sacanagem, cara. Você tá de sacanagem o que eles fizeram. Flertar com a eliminação desse jeito, de um jogo que era fácil, que era só empatar, pô. Aí, beleza. Como que o Palmeiras empata? O Palmeiras empata porque o Inter Miami, ó, caiu, acabou fisicamente.
Lá nos Estados Unidos, a liga deles é fraca, é uma liga sem intensidade nenhuma. Deu ali uns 20 minutos do segundo tempo, o time morreu, acabou. E aí, com a entrada do Paulinho e tudo mais, o Maurício já tinha entrado na virada do primeiro tempo, o time começou a ir pro abafa. Essa que é a real. O time foi pro abafa, vai para aquele abafa, cruza a bola na área ali e obviamente, correndo o risco o tempo todo de tomar um contra-ataque e acabar o jogo. O time todo aberto, cara. Se o Inter Miami tivesse ali um pouquinho mais de qualidade, eles metiam 4-5 no Palmeiras nesse jogo, pô. E vocês estão achando que esse jogo foi da hora, vou comemorar, chupa secador. Cara, vocês estão loucos, pô. A gente tem que cobrar mais desse time. A gente tem que cobrar mais desses caras, meu. Não tem cabimento algum eles jogarem isso que eles estão jogando. Isso é horroroso, assustador o que eles estão jogando. Não jogaram bem contra o Al-Ahly também. Não jogaram bem. O jogo só mudou porque teve um gol contra do Al-Ahly. O primeiro tempo, o Al-Ahly foi melhor que o Palmeiras. Por quê? Porque o treinador escala mal. Ele tá afundando o Palmeiras, o Abel, pô. Vocês não estão vendo isso não? Que o Abel tá afundando o Palmeiras, escalando Veiga, escalando Facundo, escalou Marcos Rocha. Vocês estão malucos, cara? Entendeu? Quase... Meu, o cara tá fazendo teste, o cara tá sendo um aventureiro. Ele tá fazendo teste em jogo de mundial, cara. Vocês estão malucos. Então, assim, não dá. Você quer comemorar? Você palmeirense aí? Comemora, beleza. Mas, meu, o que o Palmeiras fez foi uma vergonha. Uma vergonha o que o Palmeiras fez. Entendeu? E agora o Palmeiras chega completamente sem moral nenhuma pra enfrentar o Botafogo. O Botafogo ganhou do PSG, cara. E o Palmeiras fez uma primeira fase completamente irregular, horrível. O Palmeiras é o pior brasileiro no Mundial em futebol apresentado. Isso é disparado. Você pode não gostar do que eu tô falando, mas é fato. Futebol apresentado do Palmeiras é o pior dos brasileiros, disparado do Mundial. E ainda por cima porque ele pegou os adversários mais fáceis. E isso é o que faz ficar mais horrível, né? Então assim, cara, pra mim, o prêmio Ademir da Guia do jogo pro Paulinho, claro, o prêmio Ademir da Guia pro Paulinho, foi o que mudou o jogo. E cara, o bagre do jogo, Abel Ferreira. Não é nem time, hein? Não é nem jogador. O bagre do jogo, o prêmio Atuesta do jogo, é que agora eu vou dar pro prêmio pro Abel, né? Então não é Atuesta, é o prêmio Gilson Kleina. O prêmio Gilson Kleina do jogo é pro Abel. O Abel está sendo um maluco, um completo aventureiro no que ele está fazendo. Eu não sei o que ele tem na cabeça de fazer o que ele está fazendo. Pelo menos, lá no pós-jogo ali com o Marcos, ali, com os caras da Cazé, ele admitiu pelo menos que ele errou. Ele teve humildade para admitir que ele errou na escalação e na estratégia de jogo. Pelo menos ele teve humildade, porque ele flertou com a eliminação do Palmeiras. Dava até pra ver no semblante dele que ele tava incomodado, que ele tava desconfortável. Então eu acho que o cara pelo menos admitiu que tava errado. Porque foi assustador o que aconteceu ali. O jogo do Palmeiras foi um filme de terror. Entendeu? Nenhuma Sexta-feira 13, nenhum Fred Krueger se compara com o que o Palmeiras fez. Nenhum chamado, pânico, se compara com o que o Palmeiras fez nesse jogo. E aí, como eu falei, empatou na sorte, empatou no abafa ali. Entendeu? E empatou com os jogadores que ele colocou porque ele consertou o erro que ele tinha feito. Ele consertou. Então assim, cara, não existe Maurício ser banco, isso não existe. O Maurício tem que ser titular, entendeu? O Paulinho, ele tem que jogar o segundo tempo inteiro. Não dá pra colocar ele o jogo inteiro? Beleza, então ele tem que jogar o segundo tempo inteiro. Entendeu? Não dá, não tem condições pro Maurício ser reserva do Veiga, isso não existe, o Maurício tem que ser titular. E outra coisa também, eu tirava o Estevão e colocava o Alan no lugar do Estevão. O Estevão não tá jogando nada, essa aqui é a real, queira você palmeirense ou não, o Estevão não tá jogando nada. É por isso que eles chamam ele de Cuiabá Man. Eu nunca chamei o Estevão de Cuiabá Man, mas muita gente que chama, eu não vou julgar quem chama ele de Cuiabá Man, porque o Estevão não decide jogo nenhum. Jogo grande nenhum. O Estevão vai sair do Palmeiras sem ganhar um título no Palmeiras, a não ser que ele ganhe o Mundial agora. Entendeu? O Estevão não fez um gol contra o Corinthians, não fez um gol contra o São Paulo, nunca fez um gol contra o Santos, nunca fez um gol contra o Flamengo. O Estevão nunca fez um gol em clássico, nunca decidiu jogo nenhum, jogo grande nenhum. Essa que é a realidade.
O Alan entra e joga muito mais bola que ele. O Alan jogou mais do que ele contra o Porto, jogou mais do que ele contra o Al-Ahly. O Alan joga muito mais do que ele. Então o Alan hoje, eu colocava o Alan de titular. E outro cara que é uma vergonha é o Facundo. O Facundo é assustador o que o Facundo joga. Assustador o que o Facundo joga. O Palmeiras perdeu grana. E outra coisa também, o Vitor Roque, por favor, o Vitor Roque, né, cara? Inacreditável também. É um cara também que não reage. O cara não reage, meu. O cara não consegue fazer nada. Teve umas 2 bolas ali pra ele que ele perdeu tudo também. Então, assim, é assustador, cara. Ó, nesse jogo mesmo, é só o Paulinho, o Alan e o Maurício. Entendeu? E o Maurício já deu assistência contra o Al-Ahly. Ele não pode ser banco. Então é isso, cara. O Palmeiras agora vai enfrentar o Botafogo completamente sem moral, desacreditado, porque fez uma primeira fase tenebrosa, entendeu? O pior brasileiro do Mundial, entendeu? E é isso, cara. É isso. Agora eu vou ter que torcer muito, eu vou ter que acreditar muito, porque eu sempre acredito no Palmeiras, mas assim, o problema não é o Palmeiras, o problema pra mim é o que o Abel tá fazendo. O principal culpado de estar afundando o Palmeiras nesse momento é o Abel. É inacreditável o que o Abel tá fazendo, cara. É inacreditável. Ele afundou o Palmeiras em todas as escalações. É inacreditável. É inacreditável. Enfim, eu peço que você se inscreva no canal. Se você não é inscrito, deixa o seu like, comenta no vídeo o que você achou desse jogo de filme de terror do Palmeiras. Até o próximo jogo e avante palestra.